Boa noite, pessoal. Mais uma vez, quero lhes desejar as boas-vindas aqui à Nova Semente, a comunidade adventista do sétimo dia, que vive pelo ideal de poder proporcionar todas as semanas essa experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez, em primeiro lugar, esperamos que você se sinta muito bem aqui e convidamos você, na saída do programa, se você puder deixar o seu e-mail conosco. Nós temos alguns tablets colocados ali do lado de fora, processinho rápido, menos de 1 minuto, você insere ali o seu e-mail, e assim nós podemos estar em contato com vocês. A você que nos assiste pela internet todas as semanas, também damos as boas-vindas ao programa de hoje, e queremos te conhecer. Se você ainda não veio à Nova Semente, estamos aqui, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Venha nos conhecer, estamos esperando você aqui. Nessa noite, o pastor Felipe Tonasso encerra a série Felicidade Sem Fim. Esta foi uma série de 8 mensagens, abordando o tema dessa busca constante pela felicidade, essa necessidade que todos nós, seres humanos, temos de sermos felizes. E a discussão é se a felicidade está dentro de nós, se é alguma coisa que pode ser conquistada. E a mensagem dessa noite tem por título Intolerância. Mas já na semana que vem, daremos início a mais uma série, ela chama Check-up. Como o título sugere, ela vai fazer um check-up espiritual aqui com todos nós. Vamos passar aqui pela fase do diagnóstico, do tratamento, do repouso, e finalmente do bem-estar. Não deixe de estar conosco, é uma série de apenas 4 mensagens, convide seus amigos, traga sua família. A série Check-up começa na semana que vem. Vocês sabem, nós temos aqui na Nova Semente uma rede Wi-Fi e convidamos todos vocês a se conectarem. A rede chama NS Conecta, estamos projetando aí, e a senha é Nova Semente. Convidamos vocês a se conectarem, ela comporta todo mundo ligado ao mesmo tempo, e a ideia é que você tenha também o aplicativo da Nova Semente. Se você ainda não tem, baixe da loja Apple ou da Play Store e esteja em contato conosco. Ali, através do aplicativo da Nova Semente, você tem acesso a áudios, vídeos, acesso ao blog, redes sociais, a rádio da Nova Semente transmitindo, e também ali você se conecta com as nossas redes sociais. Não deixe de ter o aplicativo da Nova Semente. Domingo que vem, dia 8, volta o No Palco 2015 e com a atração Leonardo Gonçalves. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, não deixe de fazê-lo, porque os ingressos para os shows do Leonardo sempre se esgotam. Você tem a oportunidade de fazê-lo na saída do programa aqui, na loja Sementes, ou ainda pela loja virtual do site www.novasemente.org. Não deixe de estar conosco domingo que vem, Leonardo Gonçalves na Nova Semente. Aqui é a casa do Leonardo, sempre muito especial tê-lo aqui conosco. Siga-me, foi essa semana, nós tivemos domingo e segunda-feira da semana o evento do Siga-me, foi um sucesso muito grande, foram momentos muito especiais, quem participou realmente deu um feedback muito interessante e já estamos anunciando o Siga-me 2016. Será
nos dias 9 e 10 de outubro de 2016. Já temos um grande número de inscrições, reservas feitas já para o evento 2016. Sugerimos que você se planeje. Este evento que trata do tema do discipulado está crescendo ano a ano. 2015 já foi o segundo ano, está crescendo o interesse. Então, estamos percebendo que o movimento Siga-me está sendo iniciado. Não deixe de participar. Faça planos para estar conosco no Siga-me 2016. Finalmente, queria dizer para vocês, mais uma vez, que a Nova Semente oferece um programa de estudos da Bíblia, que já há bastante tempo é feito aqui, é o programa Começos. Ele os estudos bíblicos são apresentados na forma de série, sempre apresentado por um pastor aqui da Nova Semente. Oferecemos o programa em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Você pode escolher sábado às 15 horas ou segundas e terças às 19h30. Se você se interessa pela Bíblia, quer aprender mais ou conhece alguém que gostaria, por favor, faça o convite, estenda um formato aberto, todos são muito bem-vindos. Programa Começos. O musical dessa noite é com a Rita França, a banda da Nova Semente já está colocada aqui. Queremos desejar a vocês uma excelente programação. Não desligue o seu celular, mas coloque ele no modo silencioso. Uma ótima programação a vocês, um grande abraço e até a semana que vem. Guarda-me hoje, ó Senhor, como a menina dos teus olhos. Traz-me alegria esse teu gesto de me cuidares com amor. Um amor que não tem fim, que não pode se medir, que transborda e me faz feliz, sim. Traz perdão e união, consolação, renovação e vontade de fazer o bem, de amar, de ser melhor também. Tanta bondade, ternura, grandeza, a mais pura beleza, a luz que vai raiando mais e mais, e a felicidade da eternidade na plena verdade, e receber a tua paz. Tanta bondade, ternura, grandeza, a mais pura beleza, a luz que vai raiando mais e mais, e a felicidade da eternidade na plena verdade, e receber a tua paz.
Boa noite. Muito bom que vocês vieram. Não tem lugar melhor para se estar. Estou super feliz da gente estar cantando hoje. Eu estar cantando hoje com essa banda maravilhosa. Samuel Silva, que vocês conhecem. Rafael. Éder Nogueira. Ricardo. Arbex no baixo. E Davi Maia. Davi, a gente toca juntos há uma longa estrada já, há um longo tempo. Muito bom. Se com minha voz eu canto, em meu coração encontro quem me deu tudo e mais, a verdadeira paz que me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. E me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. Um mistério tão profundo, porém claro como o sol, que clareia a minha vida, renova ao meu redor, tão sublime, tão suave, a mão que me guiou, que me deu um novo rumo, seu amor me salvou e me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. E me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. Um mistério tão profundo, porém claro como o sol, que clareia a minha vida, renova ao meu redor, tão sublime, tão suave, a mão que me guiou, que me deu um novo rumo, seu amor me salvou e me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. E me inundou, me transformou. Nunca voltarei atrás. Não dá para voltar para trás, né? Para onde ir, como Pedro disse? Para onde irmos se não for para o Senhor? Essa próxima música é Deus falando com a gente.
perto de mim, quero te proteger e guiar no caminho, tirar o espinho, te ver renascer como o sol no verão, ou a brisa no mar. Não importa o que faça, nada vai me impedir de te amar. Vem pra perto de mim, dá-me o teu coração. É só o que preciso pra poder te dar salvação. Vida eterna terás quando o amor recriar tudo que planejei, tão puro e lindo pra te dar. Vida assim, sem ter fim, só em mim você vai encontrar. Não mais mal, não mais dor, e o amor, a justiça e a paz vão se beijar. Vem pra perto de mim. Boa noite, tudo bem com vocês? Disseram que hoje eu vim vestido de pastor Fabiano. Aí eu tive isso como elogio, porque eu considero ele o pastor mais bonito que eu já conheci. Então eu brinquei com ele e falei, hoje eu estou mais parecido contigo. Um privilégio receber você nesse lugar. Quero convidar você a fazer uma oração para a gente ter o nosso último encontro dessa série Felicidade Sem Fim. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de gastarmos tempo refletindo sobre o Teu plano para nós de felicidade sem fim, Senhor. Bom demais poder encerrar uma semana, encerrar esse sábado, aprendendo como desenvolver na nossa vida o Teu sonho, a Tua vontade, e nos aprofundarmos, Senhor, cada dia mais nessa experiência que a gente considera muito real contigo. Eu peço a Tua
direção, Tua clareza para nossa mente e, acima de tudo, Pai, a Tua paz e a Tua transformação para continuarmos dando passos em direção à Tua vontade, Senhor. Nos abençoa, nos dá um tempo edificante nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para semana após semana nós vivemos juntos uma experiência real com Deus. Para você que nos acompanha pela TV ou em alguma das nossas mídias, podcast ou nossa rádio, você também é muito bem-vindo e já faça planos de nos conhecer aqui nesse lugar, na rua Cubatão 77. A gente está aqui para buscar junto contigo também, que fica aí atrás da tela, uma experiência real com Deus. Para você que está aqui, hoje é o último episódio, o último encontro da série Felicidade Sem Fim. Essa série se propôs há 8 semanas a trazer para a gente um conteúdo especial do que Deus considera ser uma pessoa feliz. Qual a qualidade daquele que é feliz? Qual a qualidade daquele que desfruta a felicidade? Que tipo de vida leva, segundo a experiência que buscamos com Deus, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que conduz a sua vida baseado no plano que Deus traçou para ela. E a gente passou por diversas semanas, diversas áreas em que Deus nos pede e nos proporciona novas mudanças e transformações. E hoje eu encerro essa série, conduzindo vocês a redescobrir esse caminho de felicidade, que a gente comentou aqui muitas vezes, que não é um destino onde a gente chega, mas é para Deus um jeito de caminhar, uma forma da gente caminhar e conduzir a vida. Quero fazer um convite a você antes de iniciar propriamente a mensagem. Para você que já tem frequentado esse lugar, ou assiste a gente pela internet, ou até pela TV, por alguma outra mídia, e tem sido um frequentador da nossa comunidade, fica um convite especial para você conhecer o nosso programa Começos e continuar dando passos em direção a essa profundidade espiritual, a esse compromisso com Deus. Essa experiência do Começos fala da palavra de Deus a cada semana em 3 encontros, segunda e terça, às 19h30. E aos sábados, você que frequenta aqui aos sábados, cada semana nós temos aqui às 3 da tarde esse encontro com diversas pessoas que podem ali tirar suas dúvidas e continuar se aprofundando nesse caminho. A cada semana a gente faz esse convite e novas pessoas então vêm ao Começos. Para você que faz planos de estar aqui às 19 horas, quem sabe um dia vir um pouquinho antes, às 3 da tarde, conhecer o Começos, entender se pode ser um benefício para a tua caminhada espiritual e passar a fazer parte da tua rotina aqui na nossa comunidade. Seria um privilégio recebê-lo aqui. Bom, vamos lá. Última bem-aventurança, último tema das pessoas que são consideradas felizes ou bem-aventuradas na fala de Jesus. E ele vai dizer o seguinte, parece até um contrassenso, terminar o discurso de tanta transformação de vida com essa fala, mas nós vamos tentar entender o quanto isso pode trazer para a nossa felicidade. Ele diz assim em Mateus 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados ou felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Interessante terminar uma sequência de bem-aventuranças, ou de bênçãos, ou de dicas de felicidade, com a fala: vocês têm que se alegrar quando forem perseguidos por aquilo que é justo. Interessante. Jesus podia ter dito qualquer outra coisa. Agora que vocês passaram por toda essa transformação de vida em 8 semanas, ou em 8 passos que ele foi dando para os discípulos, no final agora desfrutem. No final da sua vida agora caminhem em tranquilidade, porque o mundo vai se abrir para vocês, as portas se abrirão, vai dar tudo certo. Não, pelo contrário. Jesus inverte a lógica mais uma vez e diz o seguinte: para você que é humilde de espírito, para você que aprendeu a chorar pela sua condição espiritual, para você que é manso, para você que é puro, para você que é misericordioso, pacificador, para você que tem fome e sede de justiça,
da vontade de Deus, ele diz assim: fique tranquilo, você vai ter perseguição. Que legal, Jesus. Obrigado. Foi uma boa jornada até aqui. Mas você vai ser perseguido por conta do meu nome e por conta daquilo que é justo, bom e verdadeiro. E vai valer a pena você passar por isso, porque a pessoa que passar por isso vai ser feliz. Vai ser feliz. Que tipo de felicidade é essa que brota da integridade? Segundo Jesus, o resultado de todo esse processo de transformação é perseguição, ou seja, incômodo. As pessoas vão se incomodar. De certa forma, traduzindo para a nossa linguagem hoje, é como se ele dissesse assim: o mundo está tão esquisito, a sociedade onde você vive, ela está tão ao contrário, de ponta cabeça em seus valores, que quando você passar por esse processo de transformação e for humilde, manso, puro, perdoador, misericordioso, ter fome de Deus, ser pacificador, no final das contas você vai descobrir que você está remando contra a maré. Você vai descobrir que depois dessa transformação inteira que eu fiz em você, você vai ter muita dificuldade para tentar conviver com as pessoas, porque você vai descobrir que quase ninguém está tentando andar por esse caminho de felicidade sem fim. As pessoas têm buscado felicidade em outros lugares. Para essa geração, felicidade é outra coisa. E Jesus está dizendo: vocês vão ser felizes se assim forem perseguidos, porque a recompensa de vocês vai ser muito grande. Então eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre o que é integridade. Vamos falar um pouquinho sobre algumas definições de integridade. Primeira definição do dicionário diz assim: integridade é o estado ou a característica daquilo que está inteiro, daquilo que não sofreu diminuição, alteração. É uma plenitude, é uma inteireza. Gente íntegra é gente inteira. Não tem uma brecha, não tem algo que possa ser dito, não tem algo que você possa falar assim: olha, vou pegar naquele ponto, que ali ele falha. Não, íntegro é inteiro. Segundo a definição do dicionário, é uma característica, um estado daquilo que se apresenta ileso, intacto e que não foi atingido e nem agredido. Gente íntegra. A palavra íntegra vem da palavra integral, de inteireza. Jesus foi o modelo de integridade. O homem que falou essas palavras era alguém que poderia assim dizer o que é ser íntegro, porque, segundo uma definição de um autor chamado John Maxwell, ele diz o seguinte: integridade é decidir, veja, é decidir integrar os valores do meu coração às minhas ações diárias, cotidianas. É viver o que se fala. Integridade é coerência. Integridade é ser inteiro e garantir para as pessoas que aquilo que você está falando é aquilo pelo qual você realmente decide agir, ou aquilo que você faz condiz diretamente, realmente, com aquilo que está no teu coração, com os valores que você carrega. Daqui brotam diversas perguntas. Que tipo de valores a gente carrega hoje? Ou de onde vêm os valores que a gente carrega hoje? O que é que a gente considera certo e errado? Por onde é que a gente caminha? Como é que nós tomamos as nossas decisões depois de ter aprendido tanta coisa no caminho de Jesus? Ou num caminho de uma experiência real com esse Deus? Integridade. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. E a ideia aqui é a gente falar de 3 verdades sobre integridade. Simples, para poder introduzir isso aqui para você saber que, para Deus, integridade tem uma série de implicações. Ela é multifacetada, assim como a misericórdia, a pureza, a mansidão. Integridade também. Primeira verdade sobre a integridade é que ela traz para nós uma lista de benefícios. Gente íntegra é gente que vive uma qualidade de vida especial. De alguma maneira, o íntegro é uma pessoa que prova de uma paz diferente. Sabe aquela pessoa que diz uma coisa e não tem que ficar lembrando do que disse para poder dizer a mesma coisa depois? Porque ela sabe que diz a verdade? Ela não fica assim: o que será que eu falei para essa pessoa? Tem que lembrar, porque para ela eu falei uma coisa, para aquela eu falei outra. Não tem essa preocupação. Encara a família, encara os relacionamentos de maneira tranquila. Talvez o maior símbolo seja deitar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila, sabendo que fez aquilo que é correto. Integridade traz diversos benefícios, e a Bíblia tem algumas falas diretas sobre integridade. Por exemplo, proteção. O salmista diz assim: que a integridade e a retidão me protejam. De alguma forma, a integridade e a retidão têm uma cerca de proteção sobre nós, porque a minha esperança está em Ti, Senhor.
Então, há um certo tipo de proteção sobre pessoas que vivem íntegras. Elas não serão descobertas, elas não serão pegas, porque não há nada contra elas. Você vive protegido, você vive caminhando e a tua integridade te protege. É óbvio que Deus trabalha através de você, mas são as suas decisões que vão protegendo você de passar por situações completamente não planejadas. Talvez vergonha, talvez ter que dizer por quê, explicar os motivos pelo qual você fez uma coisa ou outra. Integridade traz essa segurança para quem caminha. Vocês já viram que hoje em dia a integridade está se tornando algo que vira notícia de jornal, né? A pessoa que é íntegra, você se lembra daquele camarada que devolveu os ingressos na Copa do Mundo, esqueceram acho que diversos ingressos no táxi, e ele devolveu. Aí eu lembro que na época a gente conversou sobre isso numa roda de amigos, o pessoal falou, cara, tá tão difícil de comprar ingresso, que eu não sei se devolveria todos, eu pegaria, talvez negociaria um para ficar comigo. Depois do 7-1 ninguém mais fala isso, né? As pessoas falam assim, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não fui nessa desgraça, né, desse jogo. Mas impressionante como vira notícia, Jornal Nacional, taxista devolve ingresso, homem devolve carteira, pessoa devolve troco. Como que isso vira notícia nacional? De alguma maneira a integridade traz essa cerca de proteção para nós e benefícios diversos. A Bíblia continua dizendo, paz, por exemplo, olha, quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, dá uma ideia de que essa pessoa anda em paz. Talvez aqui esteja o ponto da paz que eu falei. A pessoa que anda íntegra, ela anda em paz. Ela pode ser perseguida por aquilo que é justo, mas ela está em paz. Já o ímpio, a Bíblia diz, esse anda sempre com muito medo e muita fragilidade no processo de ser descoberto. Outro benefício, direcionamento, uma guia para a vida. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que é que guia a vida de alguém que está, segundo a fala de Jesus, sendo transformado? Integridade. Ele toma decisões baseadas em valores que ele já possui no coração. E ele permite que aquilo que ele crê e diz que crê se traduza em ação. Então ele nem titubeia quando tem que escolher entre uma coisa certa e uma coisa errada. Ele sabe o que é certo. Isso dá direcionamento para a vida dele. Ele não vive em dúvida, ele nem precisa pensar em como decidir, porque ele sabe o que é correto. Uma outra verdade sobre integridade, e essa aqui talvez seja bem vivida na vida cotidiana. Integridade desperta a ira de pessoas que são más. Quando você é muito íntegro, de alguma maneira, pessoas ao seu redor vão se incomodar com você. Eu dei esse exemplo recentemente. Tenta ser muito pontual numa equipe de trabalho que é sempre atrasada. Tenta ser aquele que entrega o relatório antes de todos os seus outros colegas de trabalho. Tenta ser a pessoa que não condiz com a conversa quando essa conversa muda de rumo para falar mal da vida de alguém, talvez numa roda. Essa pessoa passa a ser o quê? Excluída. Ah, lá vem o pontual. Lá vem o que entrega antes. Ah, lá vem aquela... Não, já vamos mudar de assunto porque ela não gosta desse tipo de conversa. Lá vem... Sabe? Ser muito íntegro desperta em nós uma sorte de problemas também. A Bíblia é repleta de histórias de homens que foram íntegros e sofreram perseguição. Sofreram a maldade dos homens sobre eles. Eu digo aqui na comunidade, até brinquei com um jovem, que quando eu fazia algo de muito bom para minha esposa, uma louça lavada, uma coisa que eu postava, algo de muito bom, ótimo, uma louça lavada é algo de muito bom mesmo. Ela está aqui hoje. Para você que é curioso saber quem é minha esposa, está aqui. Dá um tchauzinho, amor, morre de vergonha agora. Aí, está aqui. Eles ouvem muito suas histórias, viu, amor? Hoje ela está aqui me ouvindo, eu vou falar pouco sobre você. Eu vou falar muito bem, na verdade. Então você lava a louça e posta no grupo do WhatsApp. Aí tem um amigo que fala assim, ô pastor, não posta essas coisas não. Por quê? Não, porque aí eu vou ser cobrado aqui em casa. Entendeu? Então assim, claro que eu estou brincando, eu fiz uma brincadeira com ele, mas dá uma intenção de, quanto mais você tenta fazer na tua vida e caminhar correto, de alguma maneira, isso claro que é uma brincadeira, mas na vida real você sabe que incomoda as pessoas. Tente ser muito íntegro e vai despertar, de alguma maneira, a maldade dos homens. Uma frase que diz assim, a perseguição é o resultado do conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis. Ou seja, você pensa de um jeito, todo mundo pensa de outro,
E é óbvio que quando você pensa desse jeito, todo mundo pensa de outro. A perseguição é inevitável, porque é o conflito que gera entre alguém que é íntegro num ambiente onde não há integridade. Terceira verdade sobre integridade, e essa é muito bonita. Integridade gera influência positiva em quem vive ao nosso redor. Não é apenas a pessoa que é íntegra, que vive uma vida tranquila, em paz, protegida, como eu já falei há pouco. A família da pessoa recebe benefícios e influência positiva dessa integridade. A empresa de um funcionário que é íntegro recebe o privilégio desse funcionário ser íntegro. Porque quando um funcionário é íntegro nas suas finanças dentro da empresa, ou no seu trabalho no dia a dia, toda a empresa colocaria o termo aqui, abençoada. Ela recebe essa bênção da integridade daquele funcionário. A Bíblia tem um texto interessante que diz assim, em Provérbios 20, verso 7, o homem justo leva uma vida íntegra. E olha o que ele diz, como são felizes os seus filhos. A casa de um marido íntegro é uma casa diferente. A casa de uma mãe que é íntegra é uma casa diferente. Então a integridade, ela não só abençoa a pessoa que decide viver assim, traz benefícios enormes, desperta sim a maldade dos homens, mas ela gera uma influência muito positiva ao nosso redor. Agora, como viver uma vida de integridade? Porque Jesus está dizendo que no caminho de transformação, daquele que é humilde, aquele que chora, aquele que é manso, que é puro, que é misericordioso, que é pacificador, que tem fome da vontade de Deus, no final das contas, ele vai buscar o que é justo, ele vai viver por aquilo que vale a pena, por aquilo que realmente importa. Mas como é que a gente vive essa vida? Numa sociedade que a gente hoje tem a pregação e a propagação de valores totalmente, e eu poderia dizer aqui com clareza, anti-reino de Deus ou anti-proposta divina para a nossa vida. Tudo aquilo que é dito nesse lugar como proposta de felicidade através da vontade de Deus, parece que a gente vê o antagonismo disso claro nas mídias e onde a gente passa no dia a dia observando as relações das pessoas, as relações de mercado, a corrupção do mundo, a corrupção do nosso coração. Como é que a gente vive essa vida íntegra? Então eu separei aqui algumas ideias de maneira prática para a gente continuar caminhando para o final dessa história de felicidade sem fim. Se é que existe um final dessa história. Primeiro conselho, a gente tem que escolher a fonte certa. Escolher a fonte correta de onde vem a nossa integridade. Como é que a gente vive uma vida íntegra? A gente tem que saber de onde brotam os nossos valores. De onde que você tira o conceito do que é certo e errado na tua caminhada? De onde é que você entende que provém os valores que vão nortear a tua decisão? De onde vem a tua cosmovisão? Como é que você enxerga o mundo? A partir de qual realidade você escolhe fazer ou não fazer alguma coisa? Eu sei que tem muitas pessoas diversas aqui e assistem a gente nesse momento que estão em diversos estágios diferentes de uma vida, de uma caminhada, de experiência com Deus. Tem gente que está se sentindo lá no comecinho, quando Jesus fala, você tem que ser humilde de espírito, pobre. Você tem que ser aquele que reconhece que não consegue viver sozinho, não dá conta de si mesmo. Tem outros que já estão vivendo outro momento, já estou sendo uma pessoa mais mansa, mais pacificadora, já passei por esse processo e passo todos os dias, porque isso é uma vida diária. De fato, tem gente que passa muito tempo ouvindo da fonte certa, da fonte correta, ou talvez da fonte que entende ser correta. Mas a gente vive num mundo muito injusto. Um mundo que subverteu todos os valores do que eu posso chamar daquilo que era a proposta de Deus para uma experiência de vida sem fim e felicidade plena para nós. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai escrever o seguinte conselho: não se amoldem ao padrão desta sociedade ou deste mundo, ele está dizendo para Roma naquela época, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De maneira clara, no texto, ele está dizendo que naquela época em Roma, já existia com clareza um jeito de viver na sociedade e um jeito que Deus propunha em sua vontade. Ele fala, se você se amoldar ao jeito, se conformar, tomar a forma do jeito que essa sociedade escolhe viver, você tem que entender que existe um outro jeito que ele chama de perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, entre aspas, a gente pode colocar assim, há um conflito eterno na relação entre o que o mundo vive, a sociedade prega, e entre a vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. E ele está dizendo, você tem que se renovar.
Você tem que permitir que a sua mente conheça e comprove essa vontade. Em outras palavras, qual é a fonte da qual provém as suas decisões, as suas escolhas, a sua integridade, de onde você tira os valores para poder tocar e viver a sua vida. É interessante você pensar no tempo que a gente gasta com as fontes erradas. Eu colocando errada porque, claro que uma fonte pode ser apenas um meio, um veículo de comunicação para levar algo a você, ou um livro, ou uma mídia que você utilize, mas, num geral, os valores que são pregados diretamente em um contexto midiático, onde a gente passa bastante tempo, eles geralmente não são valores que constroem. Pelo contrário, fazem a gente refletir que mundo é esse que a gente está vivendo. Fiz uma pesquisa rápida para entender aqui como que as pessoas hoje norteiam a sua vida em relação ao tempo que gastam, por exemplo, na televisão. Pesquisa. 2011, o brasileiro passa em média, segundo o Ibope, 5 horas e 28 minutos por dia em frente ao televisor. Talvez você não passe 5 horas em frente à televisão, mas o dado é alarmante porque essa é uma média do Ibope que é feito e medido por instrumentos técnicos, ou seja, eles têm exatamente o tempo que as pessoas passam com o televisor ligado em cada canal, enfim, para poder medir o Ibope. Essa média cresceu, em 2015 estima-se que seja por volta de 6,2 horas por dia de televisão. Então um brasileiro, em média, gasta 6 horas por dia na televisão. Isso dá, numa semana, 44 horas em frente à TV. Isso dá, num mês, 176 horas em frente à TV. Deixa eu traduzir para você. Em um mês de 30 dias, você passa 7 dias em frente à televisão. Talvez não você, mas a média do brasileiro, 7 dias de um mês em frente à televisão. A conta vai ficando pior. Em um ano, a gente passa em média 2.112 horas em frente ao televisor. Isso dá uma conta de 84 dias de um ano em frente à TV. 84 dias de 24 horas completas em frente à televisão. Deixa eu piorar para você. Em 65 anos, se você passar vendo televisão nessa média, teremos gasto aproximadamente 15 anos vendo televisão. Interessante, a gente não conta isso, porque é só um pouquinho por dia. Mas em 65 anos, um ser humano que se passar essa média em frente à televisão, ele gasta 15 anos da vida sentado em frente ao televisor. Que tipo de valores e de fonte provém da nossa contemplação constante daquilo que se prega como sociedade? Os brasileiros gastam hoje aproximadamente 23 horas por semana na internet também, que eu não contei a internet aqui. Agora deixa eu colocar você na pesquisa, pode ser? Você vai ser incluso agora. Mas eu venho ao Viva e passo 45 minutos ouvindo o pastor Felipe falar. Como isso pode somar na minha vida? Então eu fui bonzinho com você e coloquei assim, vai que você vem ao Viva e ainda ouve mais uma mensagem durante a semana. Você é um camarada assim, interessado, fala assim, eu venho aqui e ainda ouço na semana mais uma. Então você gasta 1h30. Mas vamos contar que a música também que você ouve conta para esse processo todo de que Deus fala com você. Então eu coloquei assim, 2 horas por semana ouvindo sobre o plano de Deus para a sua vida. 2 horas por semana ouvindo qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você viva uma vida de integridade. Isso dá uma conta simples. Quantas horas por mês? Se eu gasto 2 horas por semana? 8 horas por mês, ouvindo sobre os valores que Deus quer que eu viva. Aí no final do ano você gastou 96 horas ouvindo sobre Deus. E no final de 65 anos, 260 dias. Ou seja, no final de 65 anos, se você vem ao Viva e é um fiel frequentador e seguidor do nosso conteúdo, você ficou 260 dias da sua vida ouvindo o que Deus quer que você viva. Agora, se você viveu a vida, que eu sempre brinco com vocês aqui, né? Da regra do jogo dos 10 mandamentos, você vai ter vivido 15 anos em frente ao televisor. É muito desigual. É muito desigual a nossa luta por entender quais são os valores que norteiam a nossa vida. Se a gente não entender que nós temos que passar mais tempo com a fonte correta, mais tempo ouvindo o que Deus quer para nós, ouvindo o que Ele deseja para a nossa vida, isso tudo pode ser muito complicado na hora de tomarmos decisões. E a Bíblia tem um texto interessante que diz assim, desvia, o salmista diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me, Senhor, viver nos caminhos que traçaste.
Tira os meus olhos de coisas inúteis e me faz viver com integridade aquilo que o Senhor traçou para mim. Lendo um autor que dizia dos 3 P's que as pessoas hoje perseguem com seus valores, ele dizia o seguinte: as pessoas hoje tomam decisões baseadas no prazer, no prestígio e nas posses. Interessante que para Jesus nada disso faz sentido na sua fala. O prazer para ele está no servir as pessoas e ser luz e sal para a vida de alguém. As posses, ele diz, são bem comum. Não acumulem, não faz sentido. Use-as para gerar vida. E o prestígio, geralmente, na fala dele, é para Deus. Ele diz, você vai fazer o que é e vai ser o que faz. Aliás, você vai fazer o que faz e ser o que é, para que Deus seja glorificado, para que Ele receba o prestígio. Você é um instrumento. Interessante como a lógica inverte. Não é mais prazer, nem prestígio, nem posse. É simplesmente, Senhor, eu quero buscar fazer a Tua vontade. Essa é uma pessoa que busca de maneira prática, gasta tempo com a fonte correta, gasta mais tempo sendo influenciado, como a gente sempre diz aqui, pelo plano eterno de Deus. Mais tempo ouvindo coisas que vão trazer ao seu coração a dimensão talvez do perdão, da paz, da dignidade, da partilha, do serviço abnegado, do voluntariado, tudo aquilo que Deus sonha para o ser humano. Quão desigual é, 15 anos contra menos de 1 ano, se a gente gasta tempo com coisas inúteis. Dica prática, segunda, para viver uma vida de integridade. Peça para que Deus examine o seu coração. E quando eu digo isso, eu gastei um tempo falando sobre isso na mensagem que fala sobre pureza. Se você voltar, você que assiste a gente puder voltar na mensagem sobre pureza, os puros de coração. Eu disse ali que é possível fazer um inventário moral. E é necessário que nós gastemos tempo refletindo em como estamos vivendo. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu tenho decidido minha vida? Como é que eu tenho travado as minhas relações comerciais, pessoais, minha família? Como é que eu tenho usado o meu dinheiro? Tudo isso passa por um exame. E a Bíblia tem diversas orações nesse sentido, de homens que entenderam que só a integridade agradava a Deus. Eles diziam assim, 1 Crônicas 29, 17, diz assim, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Eu sei que o Senhor conhece meu coração. O salmista vai continuar dizendo, então sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Faz isso comigo. Me mostra qual o caminho. Me derrama sabedoria para eu saber guiar minha vida. Eu não quero viver sozinho tentando saber como decidir, o que saber, como fazer sozinho, pelas minhas próprias forças e intenções e motivações. Senhor, sonda o meu coração. Examina meu caminho, me examina de dentro para fora. Deus é capaz de fazer isso, mas quanto tempo a gente gasta dando espaço para que Deus molde a nossa vida? Ou repensando, meditando, refletindo. Quão raros são os momentos que a gente fica sozinho com a gente mesmo. Aliás, a gente até foge desses momentos. Dá pavor ficar sozinho com a gente mesmo. Porque quando você fica sozinho, você tem que se encarar, você tem que refletir. Como é que estou vivendo? Como estou tratando as pessoas? Que tipo de gente eu estou me tornando? E Deus não tem espaço muitas vezes na nossa diária, rotina louca que a gente vive aqui, para ter espaço para ministrar, falar ao nosso coração, revelar algo que Ele queira transformar nesse caminho de felicidade sem fim, de uma experiência real com Ele. A gente precisa abrir mais tempo para ouvir, para abrir o coração. Eu me lembro que naquela mensagem de pureza eu comentei que naquela semana eu gastei um tempo fazendo isso. E é impressionante a lista que brota das dimensões daquilo que Deus ainda quer fazer conosco. E eu disse que esse é um trabalho não que Deus usa pelo método da culpa, pelo contrário, é uma alegria você poder refletir naquilo que Deus ainda pode fazer. A Bíblia tem diversas promessas que falam sobre isso. Ele vai completando essa obra, Ele vai desenvolvendo um processo longo, contínuo com a gente. E você parece que volta sempre naquela fala, né? Vou ser humilde de novo, vou chorar de novo pela minha condição, vou pedir mansidão, vou pedir paciência, porque eu quero continuar vivendo em integridade. Dê tempo para Deus. Talvez uma oração, examine meu coração. Me coloca no caminho da integridade, para que eu possa continuar entendendo o que é viver uma vida de felicidade ao teu lado, Senhor. Por que não fazer essa oração? Imagina se fizéssemos isso diariamente, né? Aquela checagem do dia.
E hoje, como foi o meu dia? E hoje, como eu agi? E hoje, como eu respondi? E hoje, onde eu dediquei meu tempo? E hoje, como eu fui com os meus funcionários? Como eu agi com a minha esposa? Que tipo de reflexão seria essa com Deus a cada dia? Para a gente continuar crescendo no plano dele. Fundamental, pedir para que Deus examine o nosso coração. Terceira ideia, que ajuda a gente a entender como viver uma vida de integridade. Essa aqui talvez uma simples ideia das pessoas que entendem que não dá para ser transformada de um dia para o outro. Comece pelas situações mais simples. Comece mudando situações simples do seu dia a dia. Deixa eu dar um exemplo aqui de situação simples que você pode mudar. Quando você diz que você está indo mesmo ou você nem saiu? Mulher, quando você diz que falta só 5 minutos, são só 5 minutos mesmo? Ou são 25 que você vai ficar se trocando? Quando você promete algo, você cumpre? As pessoas dão credibilidade à sua palavra? Coisa simples. Não é mudar um coração corrupto para no outro dia já falar assim, não, agora eu sou o mais generoso do mundo, não tenho mais prazer na corrupção. Não existe isso. Deus faz um processo com a gente, de reflexão, de passar tempo na fonte certa, de pedir para que Ele examine o nosso coração e tomando decisões simples. Eu comentei aqui na primeira sessão que uma das integridades em que eu falhava com a minha esposa era quando eu dizia que estava chegando. Você entende que num casamento, frases abstratas são muito úteis. Por exemplo, onde é que você está? Que você ainda não está aqui, que marcamos tal hora. E eu digo assim, estou indo. Estou indo. Estou indo, gente, pode ser qualquer coisa. Você pode estar sentado num lugar e falar, estou com vontade de ir. Ou você já pode estar dentro do carro, faltando 5 minutos para chegar. Estou indo pode significar qualquer coisa. E a minha esposa ficava revoltada, falava assim, mas você está indo aonde? Onde você está? Né? E eu descobri aquele app no smartphone que tem como você entrar no aplicativo e saber onde está o carro da pessoa, né? Isso é um perigo, né, gente? Isso aí para quem não está buscando integridade é um perigo, né? A pessoa sabe onde você está. Aí eu fui lá e desabilitei esse negócio. Porque eu falei, se ela quiser saber onde eu estou, ela não vai saber. Eu vou desabilitar esse negócio. Mas é muito bom você aprender que nas pequenas falas. Estou aprendendo ainda, né, amor? Onde você está? Vou chegar daqui meia hora. É melhor que ela fique chateada na ligação do que eu corromper a minha integridade. Eu tenho aprendido isso, pequenas falas, como a gente cria o hábito. Como a gente cria o hábito de, em pequenos detalhes, romper a nossa integridade. Interessante começar, talvez, pela palavra. A Bíblia fala sobre a palavra daquele que é íntegro. Olha o que o Tiago diz. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. Interessante isso. Integridade nas coisas mais simples. Você falou sim, que seja sim, que a pessoa entenda que é verdade. Foi você? Não, não foi. E que haja confiança, que haja integridade. Para que você não fique tendo que... Eu juro por Deus que não fui eu. Né? Eu juro por tudo. Na época que eu era pequeno, eu jurava pela mãe. Lembra disso? Eu juro pela minha mãe. O que minha mãe tinha a ver com esse negócio da minha integridade? E a gente faz isso. A gente até colocava a mãe em outras situações. Né? Juro como se tivesse acontecido algo mal para minha mãe. A criança faz isso. Adulto faz isso também. A nossa integridade em coisas pequenas. Eu me lembro de uma história, acho que contei aqui para vocês, dessa coisa de ser íntegro em detalhes. Recentemente o Fantástico fez uma série, deve estar até em ativa agora, do chefe secreto, que é o chefe que se disfarça e vai trabalhar com os funcionários da empresa. E é interessante que ali naquele disfarce do chefe que anda com os funcionários no chão da fábrica, vamos chamar assim, que é o termo que eles usam, ele começa a descobrir diversas coisas. Por exemplo, o funcionário que não é íntegro nas pequenas coisas. O funcionário que trata o produto de qualquer maneira. E ele descobre também, a maneira positiva, funcionários que tratam a empresa e o produto como se fossem algo especial. E uma delas me tocou profundamente, porque um homem, claramente com um senso de vida integral, ele olha para o chefe e diz assim, mas por que você está... O chefe pergunta, por que você está fazendo isso dessa maneira tão cuidadosa, tão carinhosa? Aí ele responde assim para o chefe, é que você tem que fazer as coisas com amor. Você tem que fazer as coisas como se fossem feitas para Deus. Aí vai dar tudo certo. Interessante, né? O chefe se emociona
olha, você faz tudo aqui, seja simples, faz com amor, faz como se fosse para Deus. Aquele homem que eu já contei também aqui, essa história me marcou o coração, cavava valas, lembra? Cavava valas. Valas para a prefeitura. E aí cavava valas, o dia cavando valas, eu passava o dia, terminava às 5 da tarde o expediente, ele ficava em cima da sua enxada olhando para a vala. E o pessoal indo para o caminhão, guardando as ferramentas, e ele ficava olhando para a vala. Passado 2, 3 dias, já se incomodaram os parceiros dele e perguntaram: o que você fica fazendo, olhando para essa vala no fim do dia, que você não vem embora logo, que a gente está louco para ir embora? Aí esse homem, essa história é verídica, ele diz assim: eu fico falando com Deus aqui. E o que você fica falando com Deus? Eu digo para ele o seguinte: ó, Senhor, o Senhor pode encontrar uma vala igual a essa, mas melhor do que essa você não vai achar não, Senhor, porque essa aqui eu fiz para o Senhor. Interessante esse conceito, cavar valas, entendendo que o privilégio de trabalhar, mesmo sendo algo simples aparentemente, é feito numa dimensão de integridade. Ele é inteiro ao fazer aquilo. Interessante, começar pelas coisas simples. Terceiro conselho de integridade, aliás, último conselho, quarto. Buscar integridade é permanecer íntegro a despeito das circunstâncias que estão ao nosso redor. Aprender que as circunstâncias, mesmo desfavoráveis para nós, é que nos trazem o privilégio de mantermos a nossa integridade por aquilo que é justo, bom e verdadeiro. É quando há perda e possibilidade de perda e de conflito e até de perseguição, é ali que a nossa integridade é provada. Alguém disse que obedecer uma ordem que faz sentido não é obediência, é conveniência. Agora, obedecer uma ordem que aparentemente vai trazer perda e dano e não faz sentido, ali sim está a tua integridade. Você dedica a algo que você sabe que é correto por aquilo que é correto. E você faz, mesmo sabendo que aquilo pode trazer consequências que sejam negativas. Um homem na Bíblia chamado Jó, você deve conhecer a história. Se você nunca ouviu falar de Jó, eu vou tentar resumir num parágrafo a história desse homem. Ele passou por muito sofrimento, de maneira injusta. Injusta porque ele era um homem íntegro, e a Bíblia descreve ele como um homem sincero, puro, mas houve uma conversa no céu, e o texto vai dizer, numa conversa que Deus travou com Satanás, uma conversa muito curiosa, para você que nunca ouviu, pode ser algo muito curioso de se ler na Bíblia, e essa conversa está assim: disse então o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Jó era um camarada que descobriu que o poder da integridade não está na circunstância desfavorável. Ele sabia permanecer por aquilo que era justo, porque ele buscava uma experiência profunda com Deus. A história conta mais ou menos assim, indo bem resumido. Jó está lá vivendo sua vida de integridade, cuidando da sua família, e a descrição e a biografia dele é bem curta. Jó era um homem íntegro, reto, se afastava do mal, cuidava dos seus filhos, se preocupava com a família. Era muito rico, um homem muito rico. Acontece que a Bíblia conta uma reunião que teve espiritual, onde vários seres celestiais estavam reunidos, e dá uma ideia de que são representantes celestiais ali reunidos. E nessa reunião, Satanás aparece e ele chega como se fosse um convidado que chega, aliás, alguém que não foi convidado, ou um homem, uma pessoa que chega sem convite, um penetra, vamos chamar assim, porque a expressão que acontece no texto é assim: ele chega e Deus olha para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. Ora, ninguém chega num ambiente e ouve: o que você está fazendo aqui se foi convidado? O que você está fazendo aqui? E ele olha e diz assim: eu estava rodeando na terra e passeando por ela. Essa é uma expressão que os reis usavam para denotar posse de território. Aquele território é meu, eu estava rodeando na minha terra. Aí Deus faz uma pergunta: você estava rodando na terra? Você reparou no meu servo Jó? O que Deus está dizendo para ele? A terra não é sua. Eu tenho alguém que é íntegro lá. Eu tenho alguém que me representa naquele lugar. Eu tenho alguém que me conhece naquele lugar. Essa terra não é sua. Você reparou no meu servo Jó? Aí Satanás fala assim: olha, eu reparei nele, mas é muito fácil ele ser íntegro, porque você protege ele. Lembra que eu disse que a integridade protege, dá paz, dá uma cerca de segurança, você dorme tranquilo, dá direção para a vida. Você protege ele. Aí há uma conversa misteriosa. Você quiser saber mais sobre isso, se tiver suas dúvidas, eu tenho as minhas até hoje. Você pode ir ao Começos, e lá nós vamos conversar sobre isso. Não dá tempo de explicar aqui, mas a conversa vai nessa direção. Então deixa eu tocar
naquilo que é dele, para ver se ele não te insulta, blasfema contra o Senhor e trai a integridade dele. Aí Deus fala, ok, Deus soberano, vou te dar uma permissão, você pode ir até aqui. Eu costumo dizer que é como se soltasse um cão furioso. Satanás vai e faz um trabalho, mata a família, servos, gado, tira tudo daquele homem. A notícia da história conta que esse homem, quando perde tudo, olha para o céu e diz assim: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tirou. Eu vim nu para o mundo e vou voltar nu para a morte. Mas ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele faz isso, acho que o texto não tem esse tipo de humor, mas Satanás acho que olha para a cena e fala assim: o que aconteceu com esse cara? Por que ele consegue dizer isso? Aí volta o céu, a cena volta na conversa e fala: e aí? Viu meu servo Jó? Fala: mas é óbvio, eu toquei em tudo que era dele, mas o Senhor não deixou tocar nele, deixa eu tocar nele para o Senhor ver. Aí Deus parece uma brincadeira espiritual atrás da cortina que a gente não vê, mas ele fala: tá bom, pode tocar nele, mas você não vai tirar a vida dele, porque a vida dele pertence a mim. E aí você vai começar a notar a soberania de Deus. Tem os limites. Você toca no que você quiser, mas não toque na vida dele. E aí, mais uma vez, o cão é solto, literalmente furioso, dá doenças, aquilo gera um caos na vida de Jó, emocional, a ponto da sua mulher passar por ele e dizer o seguinte: então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade desse jeito que você está aí agora? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O tempo todo esse homem mantinha a sua integridade a despeito de circunstâncias. É interessante que a história termina. Para quem não sabe o final da história, eu vou contar, porque senão você vai embora curioso, né? Como que a história termina? Me conta, pastor. Pois é, ele perde tudo, discute com Deus, conversa com Deus a ponto de questionar por que eu estou passando por isso. E Deus fala assim: Jó, eu criei todas as coisas, eu sei o que eu estou fazendo, confia no meu plano. Apesar das circunstâncias, você se manteve fiel. E aí quando ele está orando pelos amigos dele, intercedendo ali, fazendo uma oração para que Deus abençoe os amigos dele, Deus intervém e a história termina dizendo que ele recebeu tudo que ele tinha em dobro. Tudo que ele tinha em dobro. Dá uma impressão que o texto da fala que eu iniciei é vivido na plenitude na vida de Jó como um símbolo para nós. Jesus diz: vocês vão ser perseguidos, insultados e caluniados por conta daquilo que é justo, mas a recompensa de vocês vai ser muito maior. Interessante como parece que as histórias desses homens que foram íntegros materializam a felicidade que Jesus propunha, que não tinha a ver com essas coisas visíveis que podemos tocar, mas principalmente com uma alegria que vem de dentro. A história termina com felicidade e a Bíblia nessa sabedoria vai dizer: se você conseguir ser feliz e ser íntegro, mesmo a despeito de circunstâncias desfavoráveis, mesmo quando isso implicar em desfavorecimento, insulto, calúnia ou até perda, esse é um jeito de continuar permanecendo naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Tomar a decisão por aquilo que realmente importa, tomar a decisão por aquilo que é certo. Um texto de Provérbios na sabedoria diz assim: é melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Para Deus, a riqueza espiritual é uma outra dimensão de vida, muito melhor, ele diz. Não desfrutar do que essa terra diz que é prestígio, prazer e posse, mas ser rico para com Deus, e ter tranquilidade, e ter paz, e ser alguém que caminha na direção daquilo que é felicidade sem fim, por uma experiência desenvolvida em realidade com Deus. Eu queria relembrar você do que a gente tem buscado nessa série. Eu disse a você que para buscar integridade, você tem que escolher a fonte correta. Eu disse a você que para você buscar integridade, você tem que escolher gastar tempo com essa fonte correta. Você tem que deixar com que mais influências positivas venham ao teu coração. Isso é uma decisão que você pode tomar. Além do exemplo que eu dei da televisão, tomar decisões e compromissos com Deus de ouvir mais, estar mais tempo conectado com aquilo que é a fonte de integridade e de felicidade sem fim. Segundo, eu falei que você pode começar vivendo isso, pedindo para Deus trazer a você um exame de coração.
Peça diariamente para Deus conduzir sua mente e sua vida para que você continue trilhando o caminho dele. Lembre-se, isso é um processo de vida. Ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém acorda transformado naquilo que foi desenvolvido durante anos num caráter. Deus também pode levar anos desenvolvendo a integridade no seu coração. Mas peça a Deus diariamente: Senhor, sonda o meu coração, guia a minha mente, examine o meu caráter. Comece então a agir pelas situações mais simples. Não espere grandes mudanças. Mas se você tem algum ciclo que está rompendo a integridade no teu coração hoje, comece a agir pelas coisas mais simples, a começar pela palavra, a começar pela idoneidade do seu sim, do seu não, do seu compromisso, do seu horário, daquilo que você pode dizer para as pessoas que você realmente é e faz. E por último eu disse, permaneça fiel com a força que Deus dá, mesmo a despeito de circunstâncias desfavoráveis. Saiba que na história de Jó, o final é feliz, e na fala de Jesus, a recompensa daquele que vive e é perseguido por aquilo que é justo é sempre maior do que pode ser adquirida nesse lugar, para esse tempo e para o agora. Jesus fala de uma perspectiva sempre muito mais elevada e mais distante do que o nosso olhar pode enxergar. Eu queria conduzir você a entender como Jesus termina esse discurso. Hoje, ao fim da série, eu quero que você termine entendendo quais foram as palavras de Jesus quando ele fala dessas pessoas que passaram por todo esse processo que a gente está passando aqui nessas últimas 8 semanas. Ele diz assim no texto, Mateus 5, 13 a 16. Olha que interessante. Ele vira para os discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se a vela no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. E ele diz: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dá uma impressão que Jesus está construindo um novo tipo de ser humano. Se você acompanhou as 8 semanas, você vai entender que desde a primeira etapa, Jesus está começando a construir um novo tipo de sociedade, de humanidade. Sim, de seres humanos diferentes, filhos dele, vivendo de maneira diferente uma experiência profunda com Deus. Se você se lembrar comigo, eu quero retornar com você o coração. Primeiro, feliz para ele, é o humilde, que reconhece que não sabe nada, que não conhece nada, que precisa de Deus para poder viver. Ele reconhece sua condição espiritual. Depois essa pessoa ela aprende a chorar, e ela chora pela sua condição. Ela chora porque ela sabe que não consegue viver uma vida mesmo se humilhando todos os dias, pedindo a Deus clamor e força para que Ele derrame sobre ela força para continuar caminhando no plano de uma experiência real com Ele. Ela descobre que não consegue e ela chora por isso. Aí Jesus continua dizendo: você vai ser saciado, você vai ver o reino de Deus. E Ele fala: agora você passa a ser manso, porque você entendeu que você é humilde. Você chora, e você sabe que ninguém é diferente de você, então você segura a sua ira, você aprende as relações, a travar uma relação de mansidão com as pessoas, você vai andando tranquilo, uma pessoa mansa. Aí ele continua dizendo: você também vai ser puro, você vai buscar pureza de alma, não é só uma pureza exterior, de ações e atitudes erradas, é lá dentro de você. Eu vou mudar teu coração, vou mudar teu olhar, você vai passar a ver as pessoas de maneira diferente, as relações de maneira diferente. Porque você é humilde, você chora pela sua condição, você é manso, você passa a ser uma pessoa pura. E se você passa a ser puro, você também passa a ser misericordioso. Você passa a amar as pessoas, exercer misericórdia, perdão, dar segunda chance para as pessoas. Você sabe que você não merece nada. Tudo que as pessoas precisam é o que você também precisa, misericórdia. Então você estende para elas, cuida das pessoas. Aí você descobre que na tua alma tem fome e tem sede de algo mais. Você não está contente só em ser alguém que chora o tempo todo. Você quer ser pleno, ser satisfeito de Deus. Então você chora pedindo mais de Deus. Você tem fome e sede de justiça na alma. E Deus sacia você. Você vai vivendo essa vida. E você se torna, na fala de Jesus, um pacificador. Isso é ser feliz.
Ser humilde, chorar, ser puro, ser manso, ser misericordioso, ser um pacificador, alguém que vive com fome da vontade de Deus. Aí você diz assim, mas para que tudo isso, Jesus? Para que você viva uma vida íntegra. Para que você viva uma vida dedicada àquilo que é justo, reto, bom e verdadeiro. E o que eu vou ganhar com isso? Você pergunta. Ele responde, perseguição. As pessoas não vão gostar, mas você vai estar no caminho certo. Você vai estar no caminho certo. Você vai estar andando no caminho que eu trilhei para você. Não vão entender. Vai parecer uma loucura, mas continua a despeito das circunstâncias. Pede para examinar teu coração todo dia. Tome decisões simples. Eu vou proteger você. Você vai ter paz para dormir à noite. Você vai ser íntegro. Eu vou te recompensar. Mas para que tudo isso, Jesus? Para que passar por tudo isso? E parece que ele termina dizendo isso. Sabe por quê? Porque você é sal na vida das pessoas. Você foi colocado aqui para ser luz na vida das pessoas. Você não vive só para você. Toda essa bem-aventurança, essa felicidade, não é para você. Olha que interessante, a lógica muda. Não é só para você. Você não é bem-aventurado para ser um bem-aventurado. Não, você é sal. E quanto mais bem-aventurado você for, mais bem-aventurados vão andar ao seu redor, porque você vai ser essa luz e esse sal. Olha que interessante. O sal faz o que, gente? Quando ele é pouquinho demais, fica sem graça a comida, não fica? Quando ele passa do ponto, ele estraga. Mas quando ele é na medida certa, uma pitada de sal, traz sabor, traz vida, realça a vida dos alimentos. Jesus usou essa figura. Às vezes, você está sendo colocado num caminho de felicidade sem fim, não para ser feliz, mas para fazer feliz. E lá na sua empresa, e lá na sua família, e lá na sua faculdade, e lá na sua casa, onde você vive, ali você é sal. Quando você vive tudo que Jesus sonhou para você, ali você é sal, você dá vida para aquele lugar, traz sabor. A luz, por outro lado, é diferente. Quando ela chega, ela ilumina tudo que está ao redor, as trevas vão embora. Basta uma luz de um celular para iluminar um caminho de um quarto escuro. Ela tira as trevas. Às vezes sal, com equilíbrio, às vezes luz, onde há trevas, onde há indiferença, onde há o caos da corrupção, da desonestidade, onde há falta de alimento e de abraço. Ali, Jesus está dizendo, esse tipo de gente vai ser feliz. E vai ser luz nos lugares onde tem trevas. E vai ser sal onde falta sabor. Sabe para que ele diz? Para que as pessoas vejam as boas obras de vocês. E o meu Pai seja glorificado. Vocês vão estar vivendo um caminho de felicidade sem fim. Não porque a felicidade de vocês vai durar para sempre. É porque a sua felicidade passa a ser a felicidade do outro. E a felicidade do outro, que aprende a viver uma felicidade sem fim, passa a ser a felicidade do outro. Isso, para Deus, é viver uma vida de felicidade sem fim. Quando você entende o propósito de ser humilde, chorar, ser manso, ser puro, ser misericordioso, pacificador, ter fome da vontade de Deus e ser íntegro. Isso é ser feliz sem fim. É ser feliz para si e para os outros, mas é ser feliz para a glória de Deus. Eu oro e desejo que você continue nesse caminho de felicidade sem fim. Não uma felicidade egoísta que o mundo propõe, não a felicidade da posse, do prestígio e do prazer, mas a felicidade de quem traduz aquilo que foi criado para ser. A felicidade de quem entendeu o caminho de uma vida feliz, sendo feliz para si, para Deus e fazendo feliz os outros. Eu oro para que você viva essa experiência e continue crescendo em compromissos de consciência, como eu digo, com aquilo que você aprende, que você pratique. A felicidade para Deus se resume nisso. Eu encerro com esse texto que diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esse é o tipo de felicidade para Deus. Feliz é você, que ouviu tudo isso nessas últimas 8 semanas e fala assim: vou praticar, vou viver, vou ser sal, vou ser luz, vou viver o plano que Ele teve para mim e que Ele está tendo na minha vida. Eu quero desenvolver essa obra na minha caminhada com Ele. Que seja assim tua vida. Que você escolha hoje, no final dessa série, mais uma vez, ser feliz ao ouvir e praticar aquilo que Deus sonha para a tua caminhada. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço muito o privilégio de termos passado 2 meses, Pai,
falando sobre a condição e as qualidades de pessoas que entenderam o teu plano, de pessoas que entenderam o que é viver uma experiência real contigo, Pai. Felizes são aqueles que continuam humildes nesse lugar, aqueles que aprenderam a chorar porque sabem que ainda não conseguiram atingir uma meta que parece impossível, Pai, mas que o Senhor diz: continue chorando, continue sendo humilde, porque essa transformação eu vou gerar em vocês. Felizes aqueles que, nesses meses, ouvindo essas mensagens, aprenderam a ser manso, estão desenvolvendo a mansidão e a paciência com as pessoas, estão desenvolvendo a misericórdia para com a família, para com as pessoas que estão ao redor. Felizes, Pai, são essas pessoas que têm fome na alma de conhecer mais do Senhor, pessoas que estão buscando pureza, pessoas que estão buscando integridade a despeito do que esse mundo prega. Felizes somos nós, Pai, que temos o privilégio de ouvir a Tua palavra e temos a escolha, a opção de hoje, mais uma vez, dizer: nós queremos seguir esse plano que o Senhor traçou para nós. Nós queremos viver o Teu sonho, Senhor. Eu quero viver isso, Pai. Eu quero ser alguém considerado bem-aventurado pelo céu. Pai, que essa seja a nossa oração, a oração de cada coração nessa noite. Que os casais que aqui estão, as pessoas que representam tantas outras pessoas que vivem ao redor, que comece por nós essa mudança. Que a gente continue crescendo nesse caminho em profundidade, te conhecendo cada dia mais. Que a nossa integridade seja a tradução da alegria que é descobrir uma experiência contigo, Pai. E que a gente continue dependendo do Senhor. Nós sabemos que é um processo longo, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem, que estão aqui nesse lugar agora, que estão no começo da caminhada. Estão dando os primeiros passos em busca de uma condição nova na Tua presença, de te conhecer melhor. Outros já estão há tantos anos se seguindo e precisam de renovação nesse lugar. Eu te peço, Pai, continue a Tua obra em nós, Senhor. Continue desenvolvendo o Teu sonho na nossa vida. Que a gente tenha coragem de olhar para o céu nessa noite e dizer: Pai, eu estou aqui, aberto, sem máscaras, para que o Senhor examine meu coração mais uma vez e me coloque no caminho da felicidade, Pai. Que eu seja sal, que eu seja luz, que eu seja a Tua representação para as pessoas, para que eles descubram do Teu amor através do que eu tenho descoberto em Ti. Nos dá uma semana boa, de paz, de tranquilidade, de alegria, de felicidade sem fim. Não porque a nossa felicidade termine em nós, mas justamente porque ela é passada adiante e ela se torna sem fim quando ela é jogada nas mãos de alguém que precisa mais do que nós, Pai. Faz com que sejamos esses instrumentos Teus nessa semana, de paz, de amor, de justiça, de bondade. Protege a nossa casa, protege o nosso casamento, a nossa família, a nossa empresa, tudo aquilo que a gente faz, o nosso trabalho. Dá um senso de direção para o nosso caminho nessa semana. E que a gente volte aqui, continue crescendo nesse caminho até que o Senhor volte. E até que literalmente, na Tua presença, a nossa felicidade seja sem fim, Pai. Em nome de Jesus, a gente te agradece isso. Para a glória daquele que nos fez e sabe o caminho por onde nos conduzir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, a gente começa uma série nova de 4 episódios chamada Check-up. Qual foi a última vez que você fez um check-up da sua saúde? Você se lembra? A gente foge de check-up, não é verdade? Esse check-up é um check-up da nossa espiritualidade. Nós vamos falar sobre diagnóstico, tratamento, repouso, sobre o bem-estar de uma vida espiritual, de uma espiritualidade saudável. Então eu convido você a convidar os seus amigos, sua família, para começarmos na semana que vem uma nova jornada, em busca ainda de felicidade sem fim, mas agora parando para fazer um check-up da nossa história. Então Deus abençoe você, e você seja sal e seja luz na vida de alguém nessa semana. Deus te abençoe. Seja feliz.